Oi, pessoal. Vamos lá. Continuando nossa aula sobre sintaxe, nós vamos hoje conhecer os tipos de sujeito, as classificações que existem para sujeito dentro da língua portuguesa. Só dando um retorno aí, relembrando a última aula. Na última aula nós conhecemos, essa área de estudo da língua portuguesa, chamada de sintaxe. Nós vimos que a sintaxe, ela estuda os termos de uma oração. Então, inclusive, nós vimos a diferença entre frase, oração e período, Quem não lembra, volta na última aula para relembrar isso. E aí, os termos da oração, eles têm classificações. E a sintaxe estuda essa análise dos termos que fazem parte de uma oração. Então, é uma análise sempre se baseando no contexto todo daquela oração. Então, eu não analiso a palavra isoladamente, eu analiso a palavra dentro da frase, dentro da oração, ok? E aí, nós vimos que, dentro desses termos da oração, nós temos 3 grandes grupos, que são os termos essenciais, que são aqueles necessários, para uma oração. Nós vimos também que existem os termos que são acessórios, que vão aparecer quando necessário. E nós vimos também que existem os termos integrantes, que são aqueles que aparecem sempre que alguma palavra pedi-los, Então, são termos que completam. Na última aula, nós focamos no estudo dos termos essenciais. Focamos em conhecer quais são os termos essenciais. E vimos que são somente 2. Sujeito e predicado, Eles se relacionam, afinal, o predicado ele sempre vai trazer uma informação, alguma declaração sobre o sujeito da frase. Nós vimos que, inclusive, toda oração tem verbo e o verbo ele sempre faz parte do predicado da frase. E, fazendo parte do predicado, ele vai concordar com o sujeito. Ou seja, se o sujeito é singular, o verbo vai ser singular. Se o sujeito é plural, o verbo vai ser plural. E o verbo também, esse termo que sempre faz parte do predicado, o verbo ele vai nos auxiliar a encontrar o sujeito da frase. Quando eu vejo uma oração, eu identifico primeiramente quem é o verbo que faz parte dela, Como eu já falei, cada oração tem um verbo. Aqui, por exemplo, é chorava. Eu posso perguntar, quem chorava? Notem que a resposta vai ser a velha viúva, ela que chorava. Então, isso daqui que está sublinhado é o sujeito dessa oração. E chorava desesperadamente ao predicado. Afinal, essa parte sublinhada diz, traz uma declaração sobre esse sujeito. Então, é assim que funciona. O sujeito recebe sempre uma declaração feita ali pelo predicado. O predicado sempre vai trazer uma informação sobre o sujeito. E o verbo sempre vai fazer parte do predicado, Aí, continuando. É importante, primeiramente, que vocês saibam que existem 5 tipos de sujeito. O sujeito simples, o sujeito composto, oculto, indeterminado e inexistente. Então, são esses 5 tipos, são essas 5 classificações que existem, tá? Agora, nós vamos ver individualmente cada uma delas. É importante que vocês se atentem a isso, Nós vamos fazer algumas atividades sobre classificação de sujeito e para que vocês não tenham dúvida. Caso tenham, já sabe, o nosso combinado, anotar as dúvidas no caderno, Assim como você está anotando as informações que você está tendo aqui, você anota as dúvidas, destaca e falamos sobre elas em nossa aula ao vivo, que acontece às segundas-feiras. Aí vamos lá.
Sujeito simples. O que é um sujeito simples? É um sujeito que apresenta somente um núcleo. Então, nós já vimos, né, que núcleo do sujeito é aquela parte, é a palavra ou as palavras mais importantes de um sujeito, né? É a palavra mais essencial, aquela palavra que não poderia ser retirada. Essa palavra é o núcleo. Quando o sujeito só tem uma palavra essencial, ou seja, só um núcleo, nós classificamos esse sujeito como sujeito simples. Exemplo: sua atitude foi um ato de heroísmo. O verbo é foi, e aí eu pergunto, o que foi um ato de heroísmo? Sua atitude. Então, sua atitude é o sujeito. Porém, se você notar que eu tenho duas palavras, mas a palavra essencial é uma só, atitude. Ou seja, sua atitude é um sujeito simples, porque só tem um núcleo, e o núcleo é atitude, certo? Próxima frase. Essa sua belíssima atitude foi um ato de heroísmo. Eu coloquei esse outro exemplo para vocês perceberem que, independente da quantidade de palavras que tenha no sujeito, para classificá-lo como simples, eu preciso prestar atenção no núcleo. Então, aqui, ó, a frase é parecida, mas dentro do sujeito eu tenho 4 palavras. Essa sua belíssima atitude. Só que ainda assim, o núcleo é um só. Atitude. Atitude é a palavra importante. Então, o que foi um ato de heroísmo? A atitude, né? Então, a atitude é a palavra mais importante desse sujeito. É a única que não poderia ser retirada dele. Então, ainda assim, sujeito simples, certo? E outro exemplo, para vocês não confundirem, tá? A palavra, o sujeito aqui, ó, sempre foram muito meus amigos. Quem foram? Eles. Então, o sujeito é eles. Agora, aí às vezes vocês podem pensar assim, eles é mais de uma pessoa, mas não se importem com isso. Vocês têm que prestar atenção na palavra em si. É só uma palavra? Então só é um núcleo, é sujeito simples, tá? Mesmo que seja uma palavra que faça referência a várias pessoas, a vários objetos, que tenha, ou seja, né, um sentido plural. Mesmo que o sentido seja plural, se eu só tenho uma palavra como núcleo, o sujeito é simples, tá? E aí nós já vimos, se o sujeito só tem uma palavra, obviamente, o núcleo dele vai ser essa palavra. Tudo bem? Então, sujeito simples é aquele sujeito que só tem uma palavra importante, um núcleo. Continuando. Sujeito composto. Então, diferente do simples, o composto é quando eu tenho um sujeito com 2 ou mais núcleos. Olha esse exemplo. Sua atitude e seu discurso fizeram muita diferença em minha vida. O verbo aqui é fizeram. O que fizeram muita diferença? A atitude e o discurso, certo? Então, isso que está sublinhado é o meu sujeito. E vai ser sujeito composto porque percebam como tem aqui 2 núcleos. O que fizeram a importância, a diferença? Atitude, discurso. São 2 núcleos. São 2 palavras importantes. Então, o sujeito é composto. Olhem outro exemplo. A diretora, os alunos e os pais participaram da reunião ontem. O verbo é participaram. Quem participaram? A diretora, os alunos e os pais. Sujeito. Agora percebam que aqui nós temos 3 núcleos. Diretora é importante, alunos é importante e pais é importante. Então são 3 palavras importantes, são 3 núcleos. Logo, esse sujeito é composto. Tudo bem? Então, ó, só tenho um núcleo, sujeito simples. Tenho 2 ou mais, sujeito composto. Tá?
Nesses dois, o sujeito, tanto no simples como no composto, você vai ver o sujeito na frase. Ele vai estar escrito na frase, ok? Diferente daqui. Aqui eu coloquei 3 nomes, mas vocês podem escolher, tá? Um deles é mais para vocês conhecerem, porque se por acaso vocês estiverem fazendo uma questão que seja objetiva, né? Uma questão de marcar X, pode ser que apareça qualquer um desses nomes. E aí vocês precisam saber o que é. Então, existe um sujeito que ele pode ser chamado de oculto, pode ser chamado de desinencial e pode ser chamado de elíptico. É a mesma coisa, tá? Esse tipo de sujeito aqui, ele faz referência, ele diz respeito a um sujeito que não aparece evidente, não aparece escrito na oração, tá? Mas, embora ele não esteja escrito na oração, ele é fácil de identificar pelo contexto da frase ou pela forma como o verbo foi conjugado. Tudo bem? Então, ó, repetindo, o sujeito oculto, desinencial ou elíptico, que é a mesma coisa, só são 3 nomes diferentes para um mesmo sujeito, é aquele sujeito que não aparece escrito na oração, mas é fácil de identificar, ou pela forma como o verbo está conjugado, ou pelo contexto da frase. Aí vejam só. Cheguei tarde ao encontro. Qual é o verbo? Cheguei. Quem chegou tarde ao encontro? Percebam, ó, como o verbo está conjugado. Cheguei. Se eu disse cheguei, só pode ter sido uma pessoa que chegou nesse momento. Eu, né? Ou seja, o sujeito, ele estava na frase? Não, ele não estava. Mas eu consigo identificá-lo facilmente, né? Que seria o eu. Logo, vou tirar para vocês não ficarem prestando atenção em outra coisa. Logo, se ele não está na frase, mas eu consigo identificá-lo pela forma como o verbo apareceu, esse sujeito é oculto. Ele é oculto, ó. Percebam, a frase é essa daqui. Cheguei tarde ao encontro. O sujeito, quem chegou, não está escrito na frase. Mas é óbvio que se o verbo está conjugado assim, cheguei, não pode ser ele cheguei, não pode ser nós cheguei, só pode ser eu, porque o verbo está conjugado dessa maneira. Está conjugado na primeira pessoa do singular, eu. Tudo bem? Então, nesse caso, se eu pedisse para vocês classificarem o sujeito, vocês diriam sujeito oculto, eu. Ou sujeito desinencial, eu. Sujeito elíptico, eu. Ok? Então, o oculto, desinencial ou elíptico, ele não aparece na frase escrito, mas é fácil de identificá-lo, tá? Ó o outro exemplo. Onde ficaremos hospedados? Cadê o verbo? Ficaremos, né? Quem ficaremos hospedados? Nós, né? Percebam que a maneira como o verbo está conjugado, claramente ele faz referência à primeira pessoa do plural. Essa terminação aqui, essa desinência verbal, mos, faz referência à primeira pessoa do plural, nós. Ou seja, o sujeito não está aqui na frase. Não está escrito na frase, mas pela forma como o verbo foi conjugado, eu consigo saber quem é o sujeito. Tudo bem? Quando eu digo ficaremos, só pode ser nós ficaremos, não pode ser ele ficaremos, eu ficaremos. Não, só pode ser nós. Tudo bem? Dúvidas nisso? Vamos lá. Indeterminado. Olha só, prestem atenção para que vocês não confundam, tá? O sujeito que nós chamamos de oculto é um sujeito que não aparece na frase, mas a gente consegue identificar
pela forma como a frase foi escrita, como o verbo foi conjugado, tá? Então, palavras da própria frase te dão a dica de quem é o sujeito, te informam quem é o sujeito. No indeterminado, isso não acontece. O sujeito que é classificado como indeterminado é um sujeito que ele não está na frase e ele não pode ser identificado dentro da frase. Eu não consigo saber, olhando para a frase, quem é o sujeito. Isso é um sujeito indeterminado. Existe alguém que executou aquela ação verbal, tá? O verbo diz respeito a alguém, mas eu não consigo identificar a quem. E aí eu tenho duas maneiras de fazer isso, de usar um sujeito indeterminado. Prestem atenção, porque não tem outra maneira de indeterminar o sujeito. Eu só posso ter sujeito indeterminado se eu tiver isso aqui ou isso aqui, tá? Vamos lá. Quando que o sujeito pode ser indeterminado? Quando o verbo da oração ele está na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhuma palavra que está ali no texto, né? Porque terceira pessoa do plural é quando eu conjugo no eles, digamos assim. Se eu digo, eles chegaram atrasados, eles falaram de você. Aí eu tenho sujeito. Quem falou? Quem chegou? Eles. Aí eu tenho sujeito e é sujeito simples. Agora, se eu uso esses verbos sem fazer referência a nenhum termo que está na frase, aí eu tenho sujeito indeterminado. Ó, falaram mal de você na última reunião. Quem falou? Tá aqui na frase? Eu consigo saber? Não. Quando eu digo falaram mal de você, eu não estou falando que eles falaram, tá? Percebam que sempre que você não quer contar quem fez alguma coisa ou você não sabe quem fez, você coloca o verbo dessa maneira, né? Pegaram o meu celular. Você não sabe quem foi. Então você fala pegaram, coloca o verbo na terceira pessoa do plural. Isso acontece porque você está indeterminando o sujeito. É um sujeito que ele não pode ser identificado na oração, né? E aí, seja porque você não quer identificá-lo, ou seja porque você não sabe quem ele é. Tudo bem? Outro exemplo. Picharam as paredes do teatro. Picharam alguém, eu não sei quem foi. Então, picharam. É uma colocação de um sujeito indeterminado também. Então, prestem atenção nisso, tá? Quando você vê o verbo conjugado assim, na terceira pessoa do plural, falaram, falam, não precisa ser só no passado, pode ser no presente, qualquer tempo. Precisa estar na terceira pessoa do plural, tá? Falam mal de você constantemente, picharam as paredes do teatro. Então, sempre que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem se referir a nenhum termo ali da frase, esse sujeito é indeterminado, tá? E tem outro caso. Eu posso fazer sujeito indeterminado assim, com o verbo na terceira pessoa do plural, ou eu posso fazer sujeito indeterminado colocando o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do ser. E esse ser nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Ó, índice de indeterminação porque ele tem a potência, digamos assim, de indeterminar, de não identificar o sujeito daquela ação, tá? Olhem um exemplo. Necessita-se de motoristas profissionais. Percebam, ó, como está o verbo na terceira pessoa do singular. E ele está acompanhado do índice de indeterminação, do ser. Nesse caso, eu tenho sujeito indeterminado também. Afinal, quem necessita? Dá para saber aqui nessa frase? Não. Não é possível. Então, se não é possível identificar o sujeito, é porque ele está indeterminado.
Outro exemplo. Morre-se de tédio durante a quarentena. Morre-se, verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do se. Nesse caso, eu também, não sei quem morre de tédio. Não dá para saber. Não dá para identificar nessa oração o sujeito ali do verbo morrer. Logo, o sujeito dessa frase também é indeterminado. Aí vocês podem ter a seguinte dúvida. Professora, sempre vai aparecer assim, verbo e o se depois? Não, pode ser que o se esteja antes do verbo, tá? E mesmo assim ele vai estar acompanhado. Por exemplo, se ao invés de morre-se eu colocasse não se morre de tédio, ia ser a mesma coisa, tá? O se ainda assim estaria aqui junto do verbo. Então entendam, esse verbo na terceira pessoa acompanhado do se, o se pode estar aqui depois ou pode estar aqui antes, mas ele sempre vai estar do lado do verbo. Seja antes ou depois, vai sempre estar coladinho no verbo, tá bom? Então, indeterminado é quando o sujeito não está na oração e eu não consigo identificar. Oculto é quando o sujeito não está na oração, mas é fácil de identificar pela forma como o verbo foi conjugado ou pelas palavras que estão ali na frase, tá? Continuando. O último caso é uma oração, é um sujeito que nós chamamos de inexistente, tá? Nós podemos classificar esse sujeito como sujeito inexistente ou falar oração sem sujeito. Como assim? O próprio nome já demonstra tudo, né? O que seria um sujeito inexistente? Um sujeito que não existe, ou seja, é uma oração que não tem sujeito. Isso só pode acontecer quando o verbo... Bebi uma água aqui, gente, desculpa. Quando o verbo ele é impessoal. Por quê? Porque um verbo impessoal ele não diz respeito a nenhum sujeito. Ninguém pode executar a ação de um verbo impessoal. Por isso que vai ser oração sem sujeito, porque ninguém pode fazer aquela ação do verbo. Ninguém. Então não tem como eu colocar um sujeito para esse verbo. Como que isso acontece, né? Eu tenho alguns verbos que são impessoais. No próximo slide vocês vão ver isso esquematizado, tá? Para vocês pausarem e copiarem, inclusive. Mas eu já posso adiantar para vocês que, por exemplo, verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais. Pensem aí em verbos que indicam fenômenos naturais. Chover, relampejar, trovejar, nevar, ventar. Esse tipo de verbo, percebam que não tem um sujeito que possa executar essa ação de nevar, essa ação de ventar, porque são ações naturais, são ações da natureza. Ou seja, quando eu coloco esses verbos com sentido próprio, tá? Com o sentido deles mesmos, dentro de uma oração, essa oração não tem sujeito. Esse sujeito é classificado como inexistente, ele não existe, né? Se eu falo assim, choveu ontem, não dá para eu colocar sujeito para esse verbo, porque chover é uma ação natural, ok? Vamos ver outros casos, né? Ainda chove nesta época do ano, foi o que eu falei. Ainda chove. Quem chove? Não tem ninguém que execute essa ação, porque é um fenômeno da natureza. Então, chover é um verbo impessoal, a ação dele não pode ser atribuída a ninguém e essa oração não tem sujeito. Outro caso. Ventou muito durante o desfile. Novamente, um verbo que indica fenômeno natural. Ventou. Quem venta? Coisas da natureza, né? Então, são ações naturais. Se são ações naturais, eu não posso atribuir a ninguém. Então, novamente, uma oração sem sujeito. Esse também, né? E aí, o verbo fazer, é importante que vocês saibam.
o verbo fazer, ele sempre vai ser impessoal, ou seja, ele nunca vai ter sujeito quando ele indica tempo decorrido, tempo passado, né? Ou quando ele indica tempo meteorológico. Como assim? Aconteceu aqui, ó, faz 5 anos que estou nesse curso. Esse verbo fazer aqui está indicando um tempo decorrido. Está indicando quanto tempo já passou que eu estou aqui nesse curso. Então, há quanto tempo eu estou aqui? Então, o verbo fazer, nesse caso, ele é impessoal. Nesse caso, a oração não tem sujeito, tá? Aqui tem outro verbo que teria sujeito, e aí nós vamos falar já já sobre isso. Mas aqui no faz não tem sujeito. Houve alguns acidentes pelo caminho. Houve. O verbo haver, ele é impessoal quando ele for sinônimo de ocorrer ou sinônimo de existir. E ele também é impessoal quando ele indica também, assim como o verbo fazer, um tempo decorrido. Que aqui nessa frase, ele está indicando ocorrência, né? Houve alguns acidentes pelo caminho, ou seja, ocorreram alguns acidentes pelo caminho. Perceba que como ele é impessoal, como ele não se refere a ninguém que está ali na frase, e ninguém pode executar essa ação de haver acidentes, ele fica no singular, assim como faz, fica no singular também. E muita gente usa, às vezes, errado. Diz, por exemplo, fazem 5 anos. Não é o correto, ok? E o último exemplo aqui desse slide é chega de bobagens. O verbo chegar e o verbo bastar, quando eles estão acompanhados assim da preposição de, eles também são impessoais, né? Basta de bobagem, chega de bobagem. Não tem alguém que execute essa ação de chegar de bobagem, entendeu? Então ele também é impessoal nesse caso. Aqui eu coloquei uma listagem, 2 verbos impessoais. Eu só não acrescentei o bastar e chegar aqui, tá? Que foi o caso que eu acabei de falar. Os outros estão aqui. Ó, o verbo haver, com sentido de existir ou ocorrer, vai ser impessoal. Exemplo, houve muitos incidentes durante o jogo. Então, ocorreram, né, muitos incidentes. Aqui, ele é impessoal. Essa oração não tem sujeito. Outro, há nesta sala 25 alunos. Aqui é como se eu estivesse falando, existem nesta sala 25 alunos. Verbo haver, com sentido de existir ou com sentido de ocorrer, é impessoal, não tem sujeito, ok? Outro caso do verbo haver, quando ele indica tempo decorrido. Exemplo, há meses não viajo. Então, ó, tem todo esse tempo aqui que eu não viajo. Indicação de tempo decorrido com o verbo haver não tem sujeito. O verbo fazer, assim como o verbo haver, quando ele indica tempo decorrido, ele também não tem sujeito. Foi o que nós acabamos de falar. Já faz 4 meses que não temos aulas presenciais. Então, ó, faz, indicando o tempo que já passou, que nós não temos isso daqui, aulas presenciais. Então, nessa oração, o verbo fazer também não tem sujeito. Indicação de tempo meteorológico. Faz frio aqui nessa cidade. Então, ó, faz frio, temperatura. Ontem fez um dia lindo, também se referindo a tempo. Vamos lá, continuando. Os verbos ser e estar. Esses 2 verbos também podem ser impessoais em determinados sentidos. E, consequentemente, eles também não terão sujeito nesses sentidos. Ó, quando eles estão acompanhados de fenômenos da natureza ou fenômenos climáticos, né, de clima,
como eu falei aqui com vocês na anterior, sem o preenchimento de um espaço sintático do sujeito, ou seja, quando não tem ninguém ali naquele sujeito e eu usei o verbo ser e o verbo estar para essa indicação de fenômeno natural ou de fenômeno climático, essa oração também será sem sujeito. Ó, está tarde e frio aqui. Estar. Não tem ninguém executando a ação de estar. E, além disso, o estar, nessa frase, veio acompanhado de fenômenos climáticos, né? Tarde, frio. A mesma coisa aqui, ó. Já é madrugada. O verbo ser acompanhado de tempo, né? Então, também é uma oração sem sujeito. E o último caso que eu coloquei aqui para vocês é o verbo ser, tá? O verbo ser, fazendo referência a datas, horas ou referências à distância. Ou eu coloquei 2 exemplos. Já são quase 7 horas. Quem executa a ação de ser 7 horas? Né? Eu estou fazendo referência à hora, a momentos. Então, não tem também um sujeito aqui para esse verbo. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E no segundo exemplo, daqui ao centro, são 8 quilômetros. Eu usei o verbo ser para indicar a distância. Também não tem sujeito nessa frase. Ok? Tudo bem? Não teria também quando eu digo assim, hoje é dia 1º, tá? Indicando data. Também não tem sujeito. E vocês podem perceber que o verbo ser é o único que, mesmo sendo impessoal, ele vai para o plural, né? Os outros, o verbo haver, o verbo fazer, o verbo estar, quando é impessoal, ele não tem sujeito, ele não vai para o sujeito, ele fica sempre no singular, sempre. Agora, o verbo ser, não. Nessa indicação de data, de hora e distância, ele concorda com o seu complemento, né? Ele concorda com a quantidade de horas, ele concorda com o numeral que indica a data, ou ele concorda com o numeral que indica a distância, tá? E aí ele pode aparecer no plural quando necessário. E eu terminei aqui colocando verbos que indicam fenômenos naturais, que foi o que eu falei com vocês logo no início, né? Relampejar, trovejar. Esse tipo de verbo também não vai ter sujeito. Tudo bem? Então, ó, anotem isso, que quando aparecer verbos desse tipo, verbos impessoais, a sua oração, a oração analisada, vai ser uma oração sem sujeito. Tudo bem? E para finalizar, nós vamos falar de algo bastante importante. Na última aula, nós vimos que oração é um enunciado que tem verbo. Tendo ou não sentido completo, ela sempre vai ter verbo. E aí nós vimos que existem frases que possuem mais de uma oração, né? Que nós chamamos de período composto. Nessas frases onde eu tenho mais de uma oração, consequentemente, eu vou ter mais de um sujeito. E, consequentemente, eu posso ter mais de uma classificação ali, mais de um tipo de sujeito ali. Ou seja, ao analisar a oração, né, ao analisar a frase, você precisa encontrar o verbo e, encontrando mais de um verbo, você vai precisar encontrar sujeito para cada um deles. Olhem aqui o exemplo. O rapaz convidou a menina para a festa, mas ela não aceitou. Analisando essa frase aqui, eu percebo 2 verbos. Tem aqui o verbo convidar e tem o verbo aceitar. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. E o sujeito é um termo essencial da oração. Ou seja, se eu tenho 2 orações, eu tenho um sujeito aqui e um sujeito aqui. Tudo bem? Então, eu preciso classificar os 2.
Qual é o sujeito da primeira oração? O rapaz convidou a menina para a festa. Quem convidou? O rapaz. Então, esse é o sujeito da primeira oração. Qual que é a classificação dele? Só tem um núcleo, sujeito simples. Certo? Agora, olhando aqui para o outro verbo, quem não aceitou? Ela. Então, ela é o meu sujeito da segunda oração, que é essa oração aqui, ela não aceitou. E, considerando que também só tem um núcleo, esse sujeito também é simples. Ah, professora, sempre que eu tenho 2, 3 sujeitos, eles vão ter a mesma classificação? Não, tá? Você vai ter que analisá-los considerando a oração em que ele faz parte, né? A oração da qual ele faz parte. Fora isso, olhem aqui esse outro exemplo. O rapaz declarou que estava apaixonado pela melhor amiga. Então, eu tenho o verbo declarar e o verbo estar. Quem declarou? O rapaz. O rapaz, novamente, eu só tenho um núcleo. Então, o sujeito é simples. Agora, quem estava apaixonado? Percebam que aqui, nessa oração, estava apaixonado pela melhor amiga, eu não coloquei o sujeito. Mas a gente sabe quem é o sujeito, né? Mesmo que ele não esteja aqui junto desse verbo. Nós sabemos quem estava apaixonado. O rapaz. Então, esse sujeito, ele é oculto. Ele é oculto por quê? Porque ele não está aqui na oração, né? Porque isso daqui é uma frase, é um período composto. Essa daqui, o rapaz declarou, é uma oração. Ah, professora, mas não tem sentido completo. Foi o que eu disse a vocês. A oração precisa ter verbo. Sentido completo, não. Ela pode não ter. Então, aqui, ó, o rapaz declarou, é uma oração que tem sujeito simples. Qual é a outra oração? Que estava apaixonado pela melhor amiga. Nessa segunda oração, o sujeito não aparece. Mas, considerando o contexto, né? Considerando a frase inteira, eu sei quem estava apaixonado. O rapaz. Por isso que é oculto. Porque ele não está na oração, mas ele é facilmente identificado. E aqui, no caso, não pela conjugação do verbo. A gente consegue identificar quem estava apaixonado pelo contexto da frase, tá? E não pela forma como o verbo está conjugado. Tudo bem? Então, aqui, ó, sujeito oculto, o rapaz. Ou seja, nos exercícios que vocês vão fazer agora, eu vou pedir classificação de sujeito, que foi sobre isso que nós falamos. Mas, sempre que vocês forem classificar, como vocês fizeram antes, primeiro, encontrem os verbos da oração, ou o verbo da oração, né? Tendo um verbo só, você vai encontrar o sujeito, um sujeito só, né? Classificar, sujeito simples, composto, indeterminado, oculto, inexistente. Tendo 2 ou mais verbos, você vai encontrar os sujeitos, né? Cada sujeito para cada verbo. Um sujeito para cada verbo, melhor dizendo. E aí você vai classificar cada um deles, tá? Considerando o verbo ali, a oração em que ele está inserido. Tudo bem? A oração, não é o período, tá? Pessoal, dúvidas? Anotem, né? Para falarmos na segunda-feira em nossa aula ao vivo. Mas espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios com bastante atenção, tá? E dedicação também. Tudo bem? Pessoal, beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.